A bênção da reencarnação, a ideia da reencarnação, ela não veio com o Espiritismo. Desde o Egito Antigo já se falava, né, na reencarnação. E nós temos também, não só no Egito Antigo, mas nas filosofias orientais, já se divulgava e já se defendia a reencarnação como instrumento de evolução. Não é uma criação do Espiritismo. O que a doutrina espírita veio trazer é nos explicar como que realmente funciona esse processo reencarnatório e a lei de causa e efeito. Então, o próprio Cristo, ele teve a oportunidade de falar na reencarnação quando ele respondeu aos discípulos sobre João Batista, né? Quando os discípulos perguntaram se era preciso que Elias voltasse, se o Elias já tinha voltado, e Jesus respondeu que Elias haveria de vir, restabelecer todas as coisas, mas que ele de fato já havia voltado. Só que eles não o conheceram e o trataram como bem quiseram, como bem lhe aprouve, né? E os seus discípulos entenderam que ele falara de João Batista, né? Então, Cristo disse ao Nicodemos sobre a necessidade da reencarnação, quando ele falou que é necessário que o homem renasça da água e do Espírito para ver o reino de Deus. Ora, renascer da água e do Espírito, né? Então é necessário que ele venha à terra, ocupe um corpo que 70% da sua composição é água, né? O nosso corpo, 70% da composição dele é água. Então é preciso que a gente renasça várias vezes no corpo físico e retorne à pátria espiritual, para que a gente consiga colocar esse reino de Deus dentro de nós, né? Então, a gente tem a ideia da reencarnação e como lei natural da vida no planeta Terra há séculos antes do próprio Cristo e depois reafirmada por ele. Mas ela foi combatida posteriormente pela igreja cristã, principalmente quando ela se tornou a igreja romana, né? Por uma questão política, né, pessoal de um imperador, em que, dentro de um concílio, resolveu retirar o termo reencarnação do conhecimento da igreja cristã, né? E foi substituindo isso como ressurreição, tá certo? Então, a reencarnação, ela é necessária e é só através dela que nós alcançamos a condição de espírito evoluído. Bom, ok até aí, né? Mas como se dá a reencarnação? A reencarnação ela já começa lá no intraútero, quando, mais precisamente na tuba uterina, quando há o encontro dos espermatozoides com o óvulo, né? Então, a hora que o espermatozoide, no meio de milhões, consegue adentrar o óvulo e consegue, então, transformar aquele óvulo numa célula ovo, ali nós temos a reencarnação sendo estabelecida. No momento da fecundação, se estabelece uma ligação do espírito reencarnante com o corpo físico que ele vai atuar, né? Que ele vai ocupar. Muito bem. E esse espírito, quando ele vem na Terra,
ele não vem ao léu, ele não se liga em qualquer corpo, ele não se liga em qualquer família, ele não é jogado como uma sementinha no vento aqui na terra para se conectar por imantação em qualquer zigoto que apareça. Não é isso. A reencarnação, para ela cumprir o papel evolutivo que ela tem, ela precisa de planejamento, né? E como que é esse planejamento? Quer dizer que tudo que acontece, que ocorre comigo, eu tenho um script prévio lá na espiritualidade? Não, não é assim, né? O que nós temos na espiritualidade são algumas linhas, algumas linhas de ocorrência, algumas linhas de fatos que dentro da probabilidade do campo emocional, espiritual, do hábito desse espírito, daquilo que ele já conquistou sobre ele mesmo, já se espera determinadas decisões, né? Então é no campo das probabilidades e lida-se com isso. Então, nós estamos vindo com algum planejamento prévio, sim. Por exemplo, a família que nós vamos reencarnar. Por que que a gente está vindo nessa ou naquela família? Porque você tem algum vínculo com esta família, com este grupamento de espíritos. Você tem um vínculo com esse grupamento de espírito. Que tipo de vínculo é esse que a gente tem com esse grupamento de espíritos que estão juntos caminhando? Esse vínculo, ele pode ser um vínculo kármico, porque você precisa estar de novo com eles para ressarcir algumas experiências negativas do passado. Você pode estar vinculando essa família por missão, e você pediu para exercer determinado papel fundamental naquele grupamento de espírito, onde você vai ser o sustentáculo para que vários indivíduos daquele grupo espiritual se evoluam, progridam. Então você vem em missão. Ou, muitas vezes, você vem porque aquela família, aquele grupamento de espírito vai dar a você a oportunidade de recursos materiais, biológicos, de corpo físico, para realizar determinado projeto que é importante na evolução, muitas vezes, de todo um grupo social, de toda uma comunidade. Então, a vinculação do espírito reencarnante com a família, com a mãe, existe um fundamento por trás. E se existe um fundamento por trás, se existe um espírito destinado a um zigoto dentro do seu organismo materno, não acontece isso por obra meramente do acaso. Em tudo na vida existem pequenas exceções à regra. Incrível, mas é verdade. Existem espíritos num estágio tão brutal, tão inferior, com um desequilíbrio mental ainda tão grande, que eles são incapazes de participar ativamente desse planejamento. É como se alguém tivesse que fazer algumas escolhas por eles.
E aí entra o tutor, o grande responsável por auxiliar a evolução deste espírito em particular, que muitas vezes vai junto da equipe que planeja a reencarnação fazer as escolhas necessárias para o retorno desse indivíduo. E muitas vezes ele é direcionado para a sua reencarnação sem ter consciência das linhas e da trajetória programada por seu tutor. É como nós aqui na Terra, quando temos uma criança em tenra idade e que nós temos como pais que fazer as escolhas por ela. A mesma coisa, não é? Então, se vocês me perguntarem, quer dizer que nós fazemos o planejamento da nossa reencarnação? Eu diria para vocês, 99% dos casos sim. Mas tem 1% que não estão em condições de fazê-lo. Mas existe aquele que vai ser o tutor daquele espírito e vai fazer as escolhas até que ele se desperte e tenha condição de fazê-lo, né? E aí, toda a programação obedece, em linhas gerais, um objetivo. Que é a evolução da criatura. Qual o objetivo da reencarnação? É a gente chegar aqui, aprender muitas coisas e sair daqui melhor do que quando a gente veio. Esse é o principal objetivo. Pode acontecer da gente vir e sair daqui do mesmo jeitinho que nós chegamos? Certamente. Nós podemos sair daqui e não ter aprendido, acrescentado nada na nossa trajetória evolutiva. Mudamos muito pouco nos nossos vícios morais. Fizemos poucas conquistas de virtudes. Ficamos teimosos. E aí voltamos do jeito que nós chegamos. Perdemos a oportunidade. Ora, existe a possibilidade de sairmos daqui pior do que quando a gente chegou? Do ponto de vista evolutivo, não. Do ponto de vista kármico, sim. Então, nós podemos chegar aqui na Terra e fazermos escolhas em que trazemos danos, seja material, emocional, espiritual, a várias pessoas e carregaremos esse ônus, não é? Dos males que semeamos conosco na volta. Mas a nossa consciência e o nosso conhecimento não se perde. E ao retornarmos ao mundo espiritual, todo aquele grau de consciência, todo aquele grau de responsabilidade que nós já havíamos adquirido, nós retomamos. Só que diante de um cenário, do ponto de vista da lei de causa e efeito, pior do que o anterior a esta reencarnação. Então, gente, os espíritos nos dizem que o melhor que nós temos a fazer é sempre melhorar um pouquinho a cada dia, para que o nosso cenário, que nós iremos trabalhar sobre ele para a próxima vinda à Terra, seja melhor do que o cenário anterior. E que nós possamos fazer escolhas ainda melhores. E que não nos sejam necessárias expiações, mas apenas provas. A lei de causa e efeito trabalha basicamente com essas necessidades evolutivas: expiação, provação e missão.
São 3 cenários evolutivos, 3 objetivos diferentes. Evidentemente que o missionário, ele vem para cumprir um programa de trazer progresso a vários espíritos. Ele vem em amor absoluto, para exemplificar o amor, para tocar as almas com o seu exemplo, com as suas atitudes, com a sua palavra. Missionários. E existem os espíritos que vêm para provações. Lei de causa e efeito na provação é o quê? É quando você vem para ser submetido a provas, onde você vai avaliar muito bem se você tem a resistência moral suficiente para determinadas situações. São provas. O espírito já caminhou muito, já conseguiu fazer muitas conquistas morais evolutivas no campo da tolerância, da humildade, no campo da coragem, da sabedoria, no campo da inteligência. Ele já avançou muito, só que ele precisa pôr isso à prova. Será que eu sou suficientemente calmo, tolerante? Eu preciso de colocar isso à prova. E é aqui, nesse mundo de prova e expiação. E existe a situação da expiação, né? O espírito que vem para expiar, como o Jomar, né, colocou aqui para a gente. O que seria a expiação? A expiação, muitas vezes, ela vem para mudar o interior, fazer uma mudança de paradigma no espírito. A expiação é aquela dor que culmina de uma tal forma dentro da criatura que rompe os pilares que ela construiu por séculos em várias reencarnações e vem romper isso para uma reconstrução, para se tornar um homem novo, um espírito diferente. Essa é a expiação. E muitas vezes a lei de causa e efeito aproveita que o espírito tem a necessidade da expiação para quebra de paradigmas internos, para que ele faça essa expiação junto, muitas vezes, de outros espíritos a quem ele muito prejudicou, né? Para que ele possa oferecer a eles o amor que ele foi incapaz diante da expiação. A providência divina está sempre sabiamente unindo os pontos da nossa trajetória para que a gente possa fazer todo o trabalho evolutivo recompondo as nossas relações com o outro. A sabedoria divina aproveita o momento da dor, o momento da dificuldade, para que possamos reconstruir os nossos laços, que nós, infelizmente, em vidas anteriores, construímos de forma extremamente negativa, onde a mágoa, o desejo de vingança ainda caminha de um lado para o outro entre os envolvidos. Então, quando eu falo lei de causa e efeito, eu não estou dizendo que se você, o Cristo mesmo, em alguns momentos ele disse, se o teu olho é motivo de escândalo, arranca-o,
Vocês se lembram disso? Arranca-o e jogue-o fora de si. Melhor que andeis na terra tendo um olho só. Isso é uma simbologia. Porque o arrancar o olho, na verdade, nada mais é que se você constrói laços que se transformam em nós, você tem que desfazer os nós e refazer laços e transformar aquela relação que foi uma relação desastrosa numa relação de amor, de confiança e de progresso. Isso não é fácil. Pensem vocês aqui no terra a terra. Se nós temos lá um colega de trabalho que é muito difícil e que se tiver a oportunidade nos traz problema, como é difícil amá-lo, não é? Como é difícil amá-lo. Mas a proposta do verdadeiro cristão é transformar as relações. Então eu preciso encontrar um meio de estabelecer uma conexão com esta criatura que faz com que ela se toque e entenda que é melhor construir do que destruir, que é melhor anelar do que quebrar. E a lei de causa e efeito tem esse propósito. Não significa que se você prejudicou alguém financeiramente e de maneira intencional, não significa exatamente que você numa próxima vida vai ter que passar por um prejuízo medonho e ficar numa situação financeira extremamente precária, porque é olho por olho e dente por dente. Não é assim que a providência divina e a lei de causa e efeito funciona. A lei de causa e efeito não é punitiva. Deus não é vingativo. Deus é amoroso e as suas leis são educativas. É diferente. Quem de vocês que sendo pai e mãe já não teve que falar um não para o seu filho? E que foi um não doído, não é? Difícil de falar. A criança muitas vezes na sua natureza ainda de pouca consciência das coisas, né? Ainda em desconhecimento de como o mundo funciona, ela às vezes não entende por que o não e sofre, né? A criança sofre, mas o pai e a mãe sabem qual o benefício que aquele não vai trazer para essa criança no futuro. Quanta coisa aquele não dado na hora certa poderá evitar no futuro para este indivíduo, não é? E o nosso Pai, que é soberanamente justo e bom, perfeito, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, Ele vai, em algum momento, desejar fazer você passar por um sofrimento, te penalizar só para te ver sofrer? Só para dizer para você, eu falei que você não podia fazer isso, tá vendo? Agora você sofre. Qual pai e mãe que deseja o sofrimento do filho e que ele se dê mal? Não conheço. Por mais negligente que seja o pai, por mais negligente que seja a mãe, nenhum pai, nenhuma mãe deseja o mal para o filho. E Deus vai ter uma lei punitiva que é o supremo amor? Então não. A lei divina é educativa.
Mas a expiação, ela existe por causa das nossas construções irredutíveis, por causa da nossa teimosia em não querer modificar hábitos perniciosos. Em função disso, muitas vezes, a mudança vai ser provocada por uma situação extremamente dolorosa. Deus quer nos punir? Não, Ele quer nos despertar. É diferente. Ele quer que você saia da situação que você está para uma situação melhor. Uma pessoa diferente. Essa é a finalidade de tudo. E nós somos muito imediatistas. É demorado o tempo que nós conseguimos introjetar dentro de nós que a nossa vida, ela é eterna, porque nós não temos noção de eternidade. Tudo que a gente vê na Terra nesse momento tem um tempo, não é? Tem um início, um meio e um fim. Como que nós vamos conceber que a gente não morre nunca e que a vida nossa é infinita? É algo difícil da gente absorver. A gente vai absorvendo isso aos poucos. Em função dessa finitude de tudo, da vida, das coisas, da gente achar que tudo tem um fim, chega uma hora que acabou, né? Às vezes a gente interpreta os momentos mais dolorosos da nossa vida como algo que não deveria ocorrer conosco, como algo que está errado. Deus esqueceu de mim, né? Deus não está me olhando, Deus não está sendo justo, por um problema que nós temos às vezes em uma etapa reencarnatória. Graças a Deus, com a doutrina espírita, reforçando a reencarnação como lei natural da vida de cada um de nós, como algo natural, que faz parte de todos nós. Graças a isso, hoje nós temos conseguido ir trabalhando essa visão a longo prazo. E quando a gente trabalha uma visão a longo prazo, os problemas que parecem ser imensos, eles vão reduzindo de tamanho. E o sofrimento que antes era enorme, ele vai reduzindo a sua intensidade. Porque é assim que a psicologia trabalha conosco. Temos psicólogos aqui hoje? Temos? Não? Seria bom se tivéssemos. A psicologia, quando ela vai te tratar, ela não vai dar remédio. Ela não vai dar receitinha de bolo, né? Faz isso e faz isso que você vai se tornar isso. A psicologia não faz isso. Qual é o trabalho da psicologia? Mudar a sua visão, a maneira como você vê os problemas, a maneira como você enxerga as pessoas. Porque quando você muda a visão, quando você enxerga diferente, o seu sentimento em relação àquilo muda. E quando você muda o seu sentimento em relação àquilo, você lida melhor com o seu problema. E você melhora. Você deixa de sentir dor no estômago, deixa de ter diarreia, deixa de perder horas de sono, né? Porque o seu sentimento vai modificando e você já vai alimentando sentimentos melhores em relação àquele cenário que está se modificando para você. Que você via de uma forma, agora você começa a ver de outra. Então, o trabalho da psicologia leva tempo,
precisa da colaboração do paciente, não é? Por isso que muita gente fala, o que adianta eu ir no psicólogo? Não mudei nada. Não mudou, porque não quer ver as coisas por outro prisma, né? É preciso ver por outro prisma para enxergar diferente. E a lei de causa e efeito, ela é educativa. Por exemplo, aquele que tirou a vida de alguém pode ser convidado a reencarnar e colaborar na manutenção da vida de outra pessoa. Como que seria isso possível? Quando você se torna um doador de órgãos, por exemplo, você doa o seu coração? Numa vida você atirou em alguém? Nessa vida você doa o seu coração para que alguém viva? Então a lei de causa e efeito, ela tem como base a misericórdia divina. Antes de tudo, ela é misericordiosa. Ela não é punitiva. E em vista disso, temos que ter a consciência que se nós passamos por um problema muito difícil, nós temos a ajuda dos nossos amigos espirituais, a proteção do nosso anjo guardião e a movimentação da providência divina em nosso favor, para que, diante da prova, diante da expiação, eu consiga sair um espírito um pouco melhor. Trabalhemos todos nesse sentido. E temos que mudar um pouco esse pensamento que dentro da doutrina espírita existe demais. O olho por olho e o dente por dente. Porque não é assim que funciona. E quem tiver um interesse, tiver a curiosidade para ler como que as coisas funcionam, vamos pegar as obras de André Luiz. Nas obras de André Luiz, nós vamos ver em Nosso Lar, em Obreiros da Vida Eterna, Entre o Céu e a Terra. Nós vamos ver várias situações de espíritos que precisaram reencarnar e se submeter à lei de causa e efeito. E como que esta lei de fato funcionou. Evidentemente, o que eu quero trazer a vocês é que a espiritualidade nos diz que existe uma razão para tudo nessa vida. E se essa razão ela não está relacionada de forma imediata com as suas escolhas na vida atual, ela certamente tem relação imediata com escolhas de vidas anteriores. Nada é por acaso. Tudo tem uma razão de ser. Porque nós temos que entender que Deus é a inteligência suprema, superior a qualquer inteligência da Terra. Causa primária de todas as coisas, soberanamente justo, soberanamente bom, soberanamente misericordioso. E é partindo desse conceito, desse entendimento de que é Deus na nossa vida, é que nós vamos ser capazes de entender que nada é por acaso. Tudo tem a sua razão de ser. Eu agradeço de coração a todos vocês a oportunidade do estudo, de estar aqui. E desejo, que todos nós possamos ir para os nossos lares
levando aqui, desse momento que estamos juntos, todos os recursos fluídicos, todos os recursos emocionais, toda essa energia que nos alimentou, que nós possamos ser gratos a Deus por isso e, sobretudo, possamos ser pródigos em dividir tudo que a gente recebe com aqueles que caminham conosco. Muita paz e uma boa noite a todos.